capítulo 5, versículo 1 em diante. Os irmãos acharam? João 5, 1 em diante diz: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não é-lhe permitido carregar essa maca. Mas ele respondeu: Bom, o homem que me curou disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era Jesus, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, porém, Jesus o encontrou no templo e disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. E o homem então foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém? Que ele está sentado, meus irmãos. Aqui nós temos mais um milagre de Jesus e mais aprendizado para cada um de nós. Mais coisas que nós precisamos aplicar na nossa vida. O texto começa dizendo que Jesus foi novamente a Jerusalém para as festas religiosas. Nós sabemos que todo judeu, tinha compromisso, e principalmente aqueles que moravam perto de Jerusalém, eles tinham compromisso, o dever de ir em Jerusalém, pelo menos durante 3 festas. A festa de Pentecoste, a festa de Páscoa e a festa do Tabernáculo. Todo judeu adulto tinha que ir em Jerusalém, durante essas festas, de ali celebrar. Fazia parte da responsabilidade. Aqui nós vemos Jesus já se revelado como mestre, já tendo seguidores, cumprindo os costumes que eram incumbidos àqueles da sua cidadania. As responsabilidades sociais de um judeu, Jesus cumpria. Aqui já tem aprendizado para nós. Que queremos ser cristão, nós temos também que cumprir as nossas responsabilidades sociais. Existe uma lei que rege. E eu lembro, nós vivemos num país que tem a sua instituição. Existe uma apenas desculpa, justificável para não obedecer à lei. É se essa lei do homem vai contra a lei de Deus. Mas fora isso, não tem como nós queremos viver uma vida justa diante de Deus e não cumprir as nossas responsabilidades sociais. Precisamos cumprir as nossas responsabilidades sociais. Jesus, então, ele vai para Jerusalém. Imagino que Jerusalém estava um fervo. Jerusalém estava cheio de gente naquela época. E Jesus vai num lugar que a gente não vê em outro momento nas Escrituras, Jesus indo. E é um lugar que provavelmente não era frequentado por Jesus, porque só o evangelista João registra esse milagre. Jesus vai num tanque chamado Betesda. O nome do tanque já diz mais ou menos o que acontecia ali, ou que se esperava que acontecia ali. Betesda significa lugar de misericórdia.
E era um lugar que tinha 5 pavilhões e tinha uma escadaria e descia lá no tanque. Tinha uma superstição que girava em torno daquele lugar. Até hoje não se sabe o que é, né? Mas tinha uma superstição que, em certo momento, né, do ano, aquelas águas eram agitadas, né? Debaixo das rochas havia um moinho, algum movimento das águas. E alguns judeus, e os enfermos principalmente, que viviam ao redor daquele tanque, eles acreditavam que quando aquela água era agitasse, quem entrasse primeiro era curado. Mas só funcionava o primeiro que entrava quando a água estava agitada. Eles imaginavam que um anjo descia, né, e agitava as águas, e quem entrava ali era curado naquele momento. Tá? Isso então era a crença deles, e ali ficava cegos, mancos, aleijados, paralíticos, todo tipo de gente com uma enfermidade, esperando a oportunidade. Né? Eles dormiam ali, eles viviam ali, porque eles estavam tão focados naquelas águas miraculosas, que a vida deles se limitava nas redondezas daquele lugar. E quando se ouvia o som das águas, era aquela disputa, aquela briga. E lá também estava um paralítico, né? Só que, coitado, paralítico, nessa luta toda, era talvez o menos favorecido. Eles, talvez os cegos, né? Porque um leproso conseguia se locomover, quem sabe até lá, né? Talvez se estivesse escondido no meio do povo. Uma pessoa manca ainda conseguia ir, uma pessoa, né, aleijada dos membros superiores, as mãos também, os braços, né? Enfim, aquele homem aleijado não tinha como. E, pelo relato, né, ele mesmo depois diz, olha, quando a água, né, se movimenta, eu não consigo, ninguém me ajuda, né? Cada um por si, está todo mundo querendo chegar primeiro, então não estou sendo curado. Enfim, Jesus vai nesse lugar. Jesus vai lá. Provavelmente, Jesus está sozinho, a gente não consegue aqui ver que Jesus estava acompanhado com os seus discípulos, mas Jesus vai lá em Betesda para realizar um milagre. E há algumas lições importantes que nós precisamos entender e aprender aqui. Primeira coisa que a gente precisa aprender está nesse diálogo de Jesus com esse homem. Jesus, ele chega e pergunta para aquele homem, você quer ser curado? E a resposta desse homem, né, é interessante, porque ele não diz sim, ele não diz não. Ele já começa a justificar. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, chega outro antes de mim. E aqui a primeira lição que nós precisamos aprender é que nós corremos o risco que esse homem estava correndo e que ele cometeu, de ficarmos presos às nossas soluções medíocres que a gente tem ali esperado na nossa mente. Aquele homem, ele estava diante do próprio Deus encarnado, mas o foco de cura dele, e ele assimilava a cura, ele assimilava a solução para os seus problemas apenas naquela água. E quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele não imagina outra possibilidade. A cura para ele está ligada naquele tanque, ele já diz, não tem ninguém que me leve. Sempre quando eu vou tentar, chega alguém antes de mim e é curado, e eu fico aqui, estou há tantos anos aqui. Irmãos, nós corremos um risco muito parecido com esse homem, de estarmos presos às nossas soluções medíocres. A gente quer milagre, a gente quer solução para os nossos problemas, a gente quer achar uma saída, mas a gente tem uma opção que a gente vem anos e anos focado nela. Ela não ainda trouxe uma resposta para a gente, mas a gente não se esforça para mudar de alternativa. É parecida com aquela famosa história da vaquinha, não sei se alguém já ouviu essa história, né? Uma certa vez um sábio visitando as fazendas, né, de uma redondeza, chegou numa casa e conversando com aquele homem, né, um homem que vivia bem, né, e ele começou a falar do seu vizinho, para aquele sábio, está vendo esse vizinho? Não muda de vida,
né? E tenho pena dele, porque ele só tem aquela vaquinha. Ele tira o leite todo dia para a família daquela vaquinha, e eu fico preocupado se essa vaquinha morre. E aquele sábio diz para aquele homem: você quer ajudar ele? Olha, eu quero ajudar, o que eu posso fazer? De noite, você vai lá e você vai dar um sumiço nessa vaquinha. Você vai matar essa vaquinha e sumir com ela. Aquele homem ficou preocupado, mas o senhor é um sábio, está mandando fazer um absurdo desse? Né? O homem depende daquela vaquinha, é a vida dele, é o que sustenta a família dele. Faz isso. E ele fez. Anos depois, aquele sábio voltou lá. E naquela fazenda da vaquinha, né, que só tinha aquela vaquinha, tinha agora celeiros grandes, plantação de milho, plantação de soja, e ele resolveu ir lá bater na casa daquele homem. O que aconteceu? E aquele homem que era o dono da vaquinha, ele disse: olha, eu vivia com a minha vaquinha aqui, e ela era a nossa vida, dava o nosso leite, mas um dia a vaquinha sumiu, e daí meus filhos começaram a ter fome, eu tive que me virar. Daí eu comecei a plantar milho, e deu fruto, e eu comecei a vender, e comecei a plantar mais, e daqui a pouco tive que construir o primeiro galpão, o primeiro celeiro, depois plantei soja, e agora nós estamos com essa fazenda enorme aqui. Ele só mudou o foco. Ele achava que tinha que se limitar à vaquinha, mas a partir do momento que perdeu aquela vaquinha, tudo mudou. Aqui nós temos um homem que era paralítico, e a vaquinha dele era aquelas águas se movimentavam, era a superstição. Ele estava diante do Filho de Deus, ele estava diante daquele que poderia fazer, né, um milagre na sua vida, mas de primeiro momento ele não conseguiu ver isso. Ele estava 38 anos naquela situação. Ou seja, já tinha passado, né, provavelmente muitos profetas, já tinha outras, quem sabe, alternativas de cura, mas não, ele ficou limitado à vaquinha dele, ele ficou limitado às águas do tanque de Betesda. E daí, eu acredito que por isso que o Senhor pergunta: ei, você realmente quer ser curado? Eu acho que era um convite para novos desafios, é um convite para novos focos, um convite para as novas visões. E daí, depois nós vemos que ele muda isso. Mas o que eu e você precisamos aprender com isso? É justamente o que o Senhor deseja para a nossa vida, e muitas vezes o Senhor pergunta justamente para nós: ei, você quer de fato a solução para o teu problema? E talvez se a gente, isso aqui é imaginação minha, né? O Senhor talvez deveria aprofundar um pouco o diálogo conosco. E Ele falaria: tá, se você quer a solução, por que você não tenta outras alternativas? Nós precisamos entender uma coisa, meu irmão. Se a gente tiver sempre o mesmo comportamento, nós teremos os mesmos resultados. Aquele homem viveu 38 anos buscando a solução naquelas supostas águas milagrosas e não conseguiu, não buscou outra fonte de cura. Na nossa vida é assim, nos nossos problemas são assim. Nós precisamos procurar outras alternativas, outras maneiras de correr atrás disso. Outras maneiras de respondermos à nossa fé. Isso aqui é um convite para não viver uma fé limitada, para não vivermos uma fé medíocre. A gente precisa buscar mais. Eu sempre lembro: pastor, você está dizendo então que eu busquei a Jesus, eu devo buscar outro lugar? Não, porque a gente sabe que Jesus é aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus verdadeiro. Mas eu lembro, o Senhor, Ele é infinito. E a gente muitas vezes se acostuma com 0,001% que nós conhecemos do Senhor e não procuramos mais. Vivemos uma vida cristã medíocre achando que aquilo ali está bom. Sendo que o Senhor, Ele mesmo diz que tem novidade de vida para cada um de nós. Nós precisamos, irmãos, desfrutar mais de Deus. Agirmos diferente, reagirmos diferente às perguntas do Senhor e à nossa fé. Nós precisamos fazer isso. E daí Jesus, ele continua então. Ele pergunta para aquele homem dá uma desculpa, mas eu imagino que num tom de voz um pouco mais intenso, né? Com autoridade. Olha só o que Jesus manda esse homem fazer. Versículos 8 e 9. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Olha só,
Que loucura que nós estamos vendo aqui. Eu entendo isso aqui uma loucura. Um homem que há 38 anos, né, estava naquela situação, não andava. Chega alguém que ele não conhecia, e a Bíblia deixa bem claro que ele não conhecia Jesus, numa muvuca de um monte de gente doente, outras pessoas que passavam por ali porque estava tendo uma festa na cidade, uma loucura de gente. A gente sabe que tinha uma multidão, porque depois Jesus vai pelo meio da multidão. Chega um homem na frente dele, faz aquela pergunta, ele responde, de repente aquele homem olha para ele e diz: levanta, pega a sua maca e ande. Não está falando com alguém que anda, gente. É a mesma coisa eu chegar, né, para qualquer um de vocês e dizer: voa aí para nós ver. Voa, faz algo impossível. Era impossível para aquele paralítico, ele estava 38 anos ali. Ele, né, como é que ele ia fazer uma coisa que ele não fazia? Fé. Fé. Crer no impossível. Crer naquilo que não é palpável. E Jesus, com autoridade, chegou para ele e falou: levanta, anda, cara, pega a sua cama e vai. E ele, com fé, fez isso. Versículo 9 diz, e eu gosto dessa expressão: imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. A segunda lição que eu aprendo é justamente isso aqui. A fé, ela gera obediência. Não tem como fé em Jesus não gerar obediência nas suas palavras, mesmo quando isso parece impossível, mesmo quando isso parece loucura, mesmo quando isso parece algo totalmente ilógico. A fé gera obediência. Aquele homem que há 38 anos ele não andava, imediatamente ele se esforçou, ficou em pé. Antes era a maca que levava ele, agora ele pega aquela cama, coloca nos ombros e vai. A fé gera obediência. E o convite do Senhor para cada um de nós é esse. Nós precisamos, irmãos, reagir dessa maneira. Aquele homem, ele estava com foco no tanque, naquela superstição. 38 anos ali. Agora, quando ele vê alguém com autoridade, alguém com ousadia, olhando no olho dele, falando: levanta, anda, ele acreditou que ali tinha alguém diferente. Ali tinha alguém que tinha realmente poder. Ele acreditou e ele obedeceu. Quantos mandamentos o Senhor tem para cada um de nós? E muitas vezes nós não obedecemos, porque parece muito ilógico. Parece muito ilógico as propostas de Deus para nós. Parece muito ilógico. E se a gente fazer um levantamento de tantas coisas que o Senhor pede para que nós venhamos fazer, parece lógico. E eu vou falar mais disso ali na frente. Mas nós precisamos sair disso e fazer a diferença. E também uma coisa que me chama a atenção no mandamento de Jesus é justamente pegar a maca. Para que pegar a maca? Eu acredito que duas coisas aqui Jesus intentava com isso. O primeiro era que outras pessoas reconhecessem quem ele era, para que vissem o milagre que aconteceu. Porque no meio da multidão, ele podia deixar a cama dele, sair, ninguém ia perceber nada. Mas ele agora estava lá, levando uma maca, e ele era o único levando uma maca num sábado. E daí ele encontra, quem na rua? Ele encontra os fariseus. Aquela laia de gente que dá ânsia de vômito no Senhor. Porque eles não celebram a vida, eles não celebram o amor, eles não celebram a conquista de pessoas, mas eles estão presos a uma religiosidade fútil, infrutífera, presos a um tradicionalismo que não tem sentido, que não dá uma vida abundante para se viver. E quando eles veem aquele homem levando aquela cama, na hora eles param: ei, o que você está fazendo com isso? Não está ligado que hoje é sábado? Você está correndo risco de sofrer consequências. E no nível mais drástico, segundo algumas tradições de interpretações judeus, aquele homem podia ser até apedrejado por estar levando uma cama no sábado. E ele diz: eu só fiz o que me mandaram fazer. Chegou um homem que me curou e disse para mim: leve essa cama. Quem que foi? Não sei, ele apenas disse. E daí nós vemos uma coisa interessante. Aquele homem
que não sabia quem era Jesus, ele vai ter um novo encontro com Jesus. Nós vimos domingo passado que Jesus voltou, né, para curar, para se revelar àquele cego. E aqui Jesus volta novamente para curar a alma desse homem. Versículo 14 diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Olha só, né, a evolução de vida desse homem. Primeiro vivia lá ligado à superstição, né, escravizado por coisas, por focos que não traziam resposta para ele. Agora ele já estava num outro lugar, no templo de adoração a Deus, provavelmente para quê? Para o sumo sacerdote averiguar a sua situação. Não sei se era possível fazer isso no sábado, mas ele agora estava no templo. Jesus encontra ele no templo. E daí, olha só o que Jesus diz para esse homem. Eu imagino Jesus olhando para ele: você está legal, hein? De pé, andando, tuas pernas firmes, muito bom. E pela expressão no grego, é mais ou menos isso. Jesus, poxa, olha só. E Jesus diz: você está curado. Agora, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E aqui é a terceira lição que a gente precisa aprender. Há problemas muito piores que as deficiências físicas. E nós falamos já disso alguns domingos. As deficiências da alma e do espírito. As podridões do coração. E aí a gente podia falar tantas: cobiça, inveja, luxúria, mentira, egoísmo. A lista aqui é grande. E eu imagino, claro, eu não acredito que ficou só nesse diálogo. O João registrou esse diálogo de Jesus com esse homem, depois desse segundo encontro. Mas eu acredito que foi muito mais profundo, porque aquele homem provavelmente criou um interesse. Espera aí, mas como que eu não vou voltar a pecar? De que está falando? Como que a minha situação pode ser pior? Enfim, não vou entrar aqui, em achismos, o que pode ter acontecido. Mas o que precisa ficar claro para cada um de nós? Há muitos problemas piores do que deficiências físicas, do que doenças físicas, as doenças da alma. E nós somos uma geração muito biologizada. A gente acha que milagre é apenas quando o cego vê, o coxo anda, um câncer é curado, uma doença é curada, doenças físicas. E infelizmente, presta atenção nisso aqui, irmãos, nós como igreja, até eu falo eu como pastor, muitas vezes nós ficamos preocupados com a salvação da pessoa, cura espiritual e curas físicas, milagres, nós queremos ver milagres. E a gente às vezes esquece também da alma. Escute isso que eu vou te dizer: alma sarada gera vida santificada. Muitas vezes nós vivemos uma limitação na nossa vida espiritual, porque tem coisas na alma que não foram tratadas. Às vezes nós estamos tempo na igreja, mas nós não fizemos uma terapia, não deixamos que a nossa alma fosse curada. São culpas de coisas lá atrás que você ainda não se perdoou, ou são a falta de perdão para outras coisas que as pessoas te causaram, que vem afligindo, que vem impossibilitando viver abundantemente. E a gente impede que o nosso desenvolvimento espiritual, que a nossa vida de santidade dê uma guinada por causa disso. As coisas da alma, as coisas que não são físicas, as coisas que não são biologizantes. E Jesus, ele deixa bem claro: cuidado, porque tem coisa pior do que esse estado que você vivia de ter as pernas amputadas. As pernas da alma, elas podem também te levar para uma situação muito pior. Portanto, fuja do pecado. E daí, aqui se fosse um culto de ensino, eu ia ficar uma meia hora só falando disso aqui. Porque as nossas definições de pecado, da nossa geração, também são resumidas ao biológico. É o adultério, onde tem um contato biológico sexual, violência, quando mata alguém. Mas se a gente dá uma atenção nos mandamentos, a gente vai ver que tudo começa na alma. É a cobiça que vai gerar o adultério. É a inveja
que vai gerar o assassinato, ou a ira que vai gerar o assassinato. Tudo começa na alma. Portanto, nós precisamos cuidar com isso. Cuide bem do seu coração. Cuide bem do seu coração. E eu lembro, para que nós venhamos chegar a ter esse milagre realizado na nossa vida, as curas da alma, precisamos mudar o foco. Concluindo já, Deus, Ele pode aliviar os fardos da vida, seja físico, espiritual ou emocional. As sujeiras da alma, Ele pode limpar. E não importa o tempo que isso tem prejudicado, para o nosso Deus não há impossível. E o que eu mais gosto é isso aqui. No reino de Deus e para o agir do Senhor, não tem fila. Não é quem chega primeiro. A tradição daquele homem que ele acreditava, a superstição dele, né, era até uma incoerência. Olha o lugar, né, que ele vivia. Né? Betesda, lugar de misericórdia, mas não tinha nada de misericordioso. Eles davam esse nome porque achavam que Deus agia naquela água e tinha misericórdia para alguém que chegasse primeiro e era curado. Mas na verdade ali era quase que um inferno. Porque tinha um monte de gente doente, mas era um tentando puxar o tapete do outro. Não eram amigos, eram competidores. Não era alguém que auxiliava o outro, era cada um competindo. O primeiro que entrar vai ser curado, o primeiro que entrar vai ser curado. Era uma neurose maluca. E a proposta do Senhor é totalmente diferente. Ele vem para todos, para abençoar todos e para fazer que vivam em amor, em unidade. E eu gosto disso, porque para Deus não tem fila, não é quem chega primeiro. Não é apenas quem acorda de madrugada para orar, que nem diz, né? Porque a fila é menor. Não existe isso. Basta um coração autêntico, clamando para o Senhor. Basta uma alma reconhecendo que precisa do Senhor, precisa da intervenção dEle para ser curado. Ele atende, Ele resolve e Ele faz o milagre acontecer na nossa vida. Vamos ficar em pé? O tempo passou e tinha tanta coisa para falar. A gente continua domingo que vem. Eu queria que você pensasse agora, antes de nós fazermos essa oração, qual milagre que você tem clamado tanto? O que você tem esperado tanto? Você sabe. E a segunda coisa que eu gostaria que você pensasse é nos métodos que você tem feito para alcançar esse milagre. O Senhor, Ele deseja que nós venhamos muitas vezes abrir o nosso foco, abrir a nossa visão. Às vezes a gente está tão ligado em superstição dentro da igreja, né? E geralmente a superstição ainda são resquícios do catolicismo na nossa vida, né? Geralmente é meritório. Se eu me flagelar, daí eu vou alcançar alguma bênção. A gente esquece de botar a nossa fé na graça de Jesus, e viver uma vida segundo Ele, segundo as propostas dEle. E o Senhor hoje, com autoridade, Ele chega para você, e Ele diz: ei, faça desse jeito, aquilo que você ainda não fez, mas seja obediente, deixa a fé gerar obediência na sua vida, e você vai ver milagre acontecer. Parece loucura dizer para perdoar alguém que fez tanto mal para você, mas perdoe. Faça uma atitude de bem para essa pessoa. Parece loucura dizer para você abrir mão de coisas do passado que estão ferindo a sua alma. Você se sente culpado por aquilo que fez. Abre mão disso. O Senhor dá nova vida. A graça dEle faz a gente ver nossa vida. Faz a gente conseguir esquecer aquilo que ficou para trás. Não é esquecer neurologicamente, ter amnésia, não, mas é quando aquilo não machuca mais o nosso coração. Isso vai possibilitar nova vida. Ou seja, eu não sei o que está te afligindo, mas deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Faça a sua parte, acredite na palavra e nos ensinamentos dEle e viva uma vida em abundância. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos pelo milagre que fizeste na vida desse paralítico em Betesda. Nós, Senhor, reconhecemos que temos tanta paralisia, não física, mas na nossa alma.
coisas que precisamos melhorar, precisamos mudar o nosso foco, porque nós continuamos repetindo comportamentos que não nos levam a nada, que não nos trazem um crescimento no relacionamento contigo, que não resolve os nossos problemas. Deus, nós chegamos diante de Ti hoje, Senhor, acreditando nos Teus ensinamentos, e talvez como aquele paralítico nós temos sempre uma desculpa, mas é preciso chegar o momento de olhar nos Teus olhos e acreditar nas Tuas palavras, por mais que pareça loucura, por mais que pareçam impossíveis. Deus, nós estamos mais uma vez, Senhor, reafirmando a nossa fé em Ti e dizendo que nós queremos andar, nós queremos fazer aquilo que os outros disseram que era impossível, que nós mesmos acreditamos que era impossível, mas nós reconhecemos que para Ti não há impossível. Espírito Santo de Deus, venha curar a nossa alma, venha, Senhor, curar as nossas dores, as nossas angústias, as nossas enfermidades. Deus, faça em nós a Tua vontade, nos ensina, Senhor, a desapegarmos da nossa vaquinha que tem limitado o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, e nos ensina, Senhor, a agir de uma maneira diferente. Nós queremos, Senhor, viver essa vida em abundância que Tu nos prometeu. Portanto, trabalha em nós. Tu tens liberdade para agir na nossa vida, e nós queremos, Espírito Santo, que Tu seja o nosso regente. Nós queremos, Espírito Santo, que Tu seja o nosso mentor, o nosso guia, aquele que conduz o nosso caminho. Nós pedimos isso. Trabalha em nós. Amém e amém.